Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Hoje vamos falar de ciência e, em particular, de química. O meu convidado é Nuno Maulide, professor catedrático, investigador, diretor do Instituto de Química Orgânica da Universidade de Viena. Foi eleito cientista do ano na Áustria em 2018 e depois, em 2019, foi galardoado no mesmo país com o prémio Ignaz Lieben, considerado o Nobel austríaco, por contributos excepcionais para o desenvolvimento de novos mecanismos de reação em química orgânica. Para além da química, o Nuno interessa-se por música, estudou piano e é autor de livros. Recentemente lançou este livro, Como Transformar Ar em Pão. Nuno Maulide, muito obrigado por estar na grande entrevista e na RTP. Esta entrevista vai correr melhor se houver química entre nós? Sem dúvida. Fala-se muito desta química entre as pessoas. Aliás, o título da versão alemã do livro é Die Chemie stimmt, que traduzido para português assim, por modos que há química entre nós ou a química funciona entre as pessoas. E isso funciona mesmo ou é apenas uma forma de falar? Que quando as pessoas se entendem melhor, mas há algum processo químico que leve algumas pessoas a entenderem-se melhor com outras e a excluir outras, digamos assim? É uma área fascinante de investigação. Não está ainda muito compreendido porque não se identificaram ainda moléculas que funcionem como feromonas entre os seres humanos. Portanto, não há nada que o liberte, que vá lentamente atingi-lo para o deixar mais feliz. Mas o que há é uma reação muito clara no organismo de cada um. Quando vemos o objeto do desejo, o objeto do amor, há neurotransmissores que são libertados no nosso corpo e que vão diretamente ao cérebro para passar a mensagem: está ali a pessoa de quem tu gostas, está ali o objeto do teu desejo, e que nos deixam eufóricos, felizes, distraídos, atónitos. E isso acontece com pessoas que nós conhecemos ou que nós não conhecemos? Há, digamos, uma libertação química no nosso corpo, independentemente do objeto, ou nós precisamos já de conhecer o objeto para que essa ligação se estabeleça? Não. Pensa-se que, inclusivamente, as histórias de amor à primeira vista são precisamente, por uma razão qualquer que se desconhece, a libertação desses neurotransmissores no momento em que se vê a pessoa que é o amor da nossa vida. Eu devo ter sentido isso quando vi a minha mulher pela primeira vez. Sérvia? Ela estava mais ou menos à mesma distância que está o Vítor de mim. E eu vi aqueles olhos, eu vi aquela cara e tive um momento de chamado coup de foudre, como os franceses dizem. E, portanto, deve ter havido ali qualquer coisa que no meu corpo também libertou uma dopamina, uma serotonina, uma oxitocina. Mas, portanto, as emoções resultam também de um processo químico. Há um processo químico por trás das emoções. Sejam a paixão, ou seja o amor, ou seja outra emoção qualquer. É verdade. Estou a perguntar-lhe. É bem verdade, porque tudo que se passa no nosso corpo, todas as reações que nós temos fisiológicas, são o resultado de milhões de reações químicas que estão a dar-se no nosso corpo, no meu corpo e no seu corpo, a cada segundo, que nos permitem sentir, mas também me permitem falar, pensar no que estou a dizer, olhar para si, ouvi-lo, interpretar o que me está a dizer, mexer as mãos, os braços. Tudo isso é o resultado de uma comunicação química, no fundo, o cérebro que manda mensagens para baixo, para cima, para a frente e para trás, para nos animar a dizer, a fazer, a pensar e também a sentir. E como é que a química se tornou um caso na sua vida? É uma história um bocadinho sui generis, porque eu costumo dizer que a química escolheu-me e eu fui atrás dela. Na verdade, eu terminei o ensino secundário em 1998, penso eu, 97, e o que eu queria mesmo, deve sabê-lo, era ser pianista profissional. E, portanto, terminei o ensino secundário ao mesmo tempo que terminei o ensino geral de piano, curso artístico, no Instituto Gregoriano de Lisboa, e a minha ideia era estudar música e, portanto, o resto, a escola, ia ficar para segundo plano, mas eu tinha que fazer o processo de admissão ao ensino superior. E como os meus pais, a minha mãe era médica, o meu pai é médico, e eu tinha muito boas notas na escola, tinha média de praticamente 18, havia aquela ideia de, quando se tem boas médias... Tens que fazer um curso superior. Tens que fazer um curso superior, tens que ir para medicina. Porque não é um desperdício com essas notas entrar num outro curso qualquer. Portanto, eu pus medicina no Hospital de Santa Maria, em primeiro lugar, medicina no Campo Santana, em segundo lugar, e como eu estava mais ou menos convencido que ia entrar de caras num desses dois cursos, e de qualquer maneira nem era a coisa que me interessava mais, eu preenchi as outras 4 opções, há 6, não é? Mais ou menos de forma anódina, ao ponto de já nem me lembrar o que é que tinha posto. Portanto, quando saíram aquelas pautas nos jornais que dizem a última pessoa que entrou em medicina nestes cursos tinha esta nota, eu percebi, olha... Não entrou? Não entrei. E depois dei voltas e voltas à cabeça a tentar perceber o que é que eu pus em terceiro lugar. Porque não me lembrava mesmo.
E foi química. Foi química, podia dizer matemática, porque eu tinha uma professora de matemática de quem gostava muito, a Ana Martinho, na Escola Secundária de Lumiar, que me inspirou para a vida, e eu andei ainda a hesitar, ponho química em terceiro ou matemática em terceiro. Acabei por uma razão qualquer, é o destino, por pôr química em terceiro e entrei em química. Mas, portanto, não havia previamente uma história ligada à química, que o interessasse particularmente. Foi um pouco acidental, não é? Não entrou em medicina, entrou em química, pensando que nunca iria entrar sequer. Exatamente. E, de qualquer maneira, eu fui imediatamente inscrever-me e suspendi a matrícula, porque o que eu queria mesmo era estudar música. Portanto, entrei também na Escola Superior de Música de Lisboa, no mesmo ano, e suspendi a matrícula no técnico para seguir música. Mas depois? Foi durante este primeiro ano do curso superior de piano na Escola Superior de Música, com a professora Tânia Achou, com a minha professora, que eu percebi uma realidade um bocadinho brutal do ensino artístico, sobretudo profissionalizante. Uma coisa é a pessoa ter um hobby que vai fazendo em paralelo com a escola e tem sempre mais ou menos 1 hora, 2 horas por dia no máximo para o hobby e fica sempre aquele sentimento de quem me dera ter mais tempo. Agora já não dá para estudar mais piano porque tenho que fazer os trabalhos de casa de matemática. Mas depois, de repente, entra-se no ensino superior de piano, não se tem mais nada, a escola sai de cena, e o ensino superior artístico tem poucas horas de aulas, eu teria 14, 15 horas de aulas presenciais, que eu encaixei numa segunda e numa terça-feira, com uma aula que ficava à quinta à tarde, e tinha a quarta toda livre, a quinta quase toda livre, a sexta toda livre e o fim de semana. Porquê? Porque o objetivo é ter o máximo de tempo livre para dedicar estudar, ao instrumento. para praticar o instrumento 6, 7, 8 horas E descobriu uma enorme solidão nesse tipo de vida. É verdade. E é aí que volta para o técnico. Eu fiz o primeiro ano todo, terminei os exames todos, até tive algumas boas notas nos exames, mas 3, 4 meses antes eu já tinha decidido não vamos fazer mais isto, vamos voltar à escola normal, até porque eu também percebi que quando se faz de um hobby uma obrigação, há ali qualquer coisa que se perde em termos emocionais. E é de entusiasmo, não é? E depois apaixonou-se pela química imediatamente ou não? Ou aquilo foi um processo, não foi um amor à primeira vista, foi uma coisa mais longa? Digamos que eu estava muito feliz por regressar à escola. Uma escola com aulas todos os dias, académica. Vida académica com muitos alunos. E no primeiro semestre as coisas correram bem, fiz os exames todos, tive boas notas, mas no segundo semestre, quando me apareceu a Química Orgânica, a primeira aula de Química Orgânica com o professor Horácio Novaes e depois as aulas seguintes com a professora Matilde Marques, pessoas muito importantes no desenvolvimento da minha carreira, entraram na sala de aula, um anfiteatro, foram ao quadro, desenharam aquelas estruturas, como as estruturas que tem na capa do livro. Sim. Estas aqui, não é? Exatamente. E eu descobri, naquele momento, olha, um bocadinho como amor à primeira vista, algumas moléculas terão liberdade no meu organismo. Mas que foram os desenhos? Os desenhos. O fascínio pelos desenhos, por estes desenhos semelhantes a estes aqui? Porque é uma dimensão estética. Há muito poucas áreas da ciência em que seja tão óbvia e com um impacto tão forte esta dimensão estética, esta dimensão de criatividade, de fantasia, como na química orgânica, que se baseia muito nesta questão da intuição, no desenhar de estruturas, no desenhar de moléculas. E isso realmente fascinou-me desde a primeira aula. Estes desenhos são uma convenção. Na verdade, as moléculas não funcionam assim, não é? É uma convenção que se estabeleceu entre os cientistas para melhor as apresentar. Funciona assim. É porque as moléculas são algo que nós não conseguimos ver. Elas estão ali, elas andam aí, como dizem algumas pessoas, elas estão em toda a nossa volta, mas nós não as conseguimos ver. O que nós conseguimos é ter relatos indiretos ou dados indiretos que nos permitam deduzir a sua estrutura. E, de facto, essa estrutura é um bocadinho mais complicada do que a convenção, mas a convenção funciona muito bem, não é? Mas o Nuno diz que a estrutura das moléculas é das coisas mais fascinantes na química, não é? E é das coisas mais importantes. Porque é fascinante pensar que a cadeira em que está sentado, espero que seja confortável. Estamos aqui bastante confortável. Vamos ficar aqui um bocadinho de tempo, não é? A conversa um com o outro. O material que torna a cadeira confortável é uma espuma, que é um polímero, é uma molécula com uma estrutura específica. Se mudar um átomo, um único átomo dessa estrutura, o material deixa de ser uma espuma, ou passa a ser rijo, ou nem sequer se torna num material com este tipo de propriedades. E, portanto, é isso que é fascinante para mim na estrutura das moléculas, elas têm uma função, e a função é intrinsecamente associada à estrutura. No momento em que muda um ínfimo detalhe da estrutura... Tudo muda. Tudo muda. E a função também desaparece, ou muda. A química não é, digamos, dentro das ciências, uma ciência muito popular, não é? Isso porquê? Por que razão é que acha que é assim? Eu acho que há uma razão muito importante e que temos todos, praticantes profissionais da química, que reconhecer, é uma falta de embaixadores e é uma falta de vontade de comunicar com o público em geral a importância desta disciplina.
E isso resulta num percurso nos últimos 30, 40 anos em que as pessoas acharam que era tão evidente que sem química não tinha o fato que tem, não tínhamos o material que esta mesa é feito, não tínhamos o material da cadeira em que está sentado, não tínhamos medicamentos, não tínhamos ar limpo, não tínhamos água limpa, não tínhamos alimentos com qualidade. Parecia tão óbvio e tão self-explanatory que nem era preciso explicar às pessoas. Então o que é que deixámos? Deixámos o discurso e a narrativa pública focar-se naqueles momentos em que acontece algo desastroso. Trágico, não é? Corre uma coisa mal, há um derrame de petróleo, há um derrame de compostos químicos, como aconteceu em Basileia nos anos 80, a maior empresa de produção de produtos químicos, a Sandoz, que teve um desastre enorme em que o rio, em Basileia, ficou pintado de todas as cores, mais ou menos como o nosso cenário aqui à volta. E nesses momentos é que o discurso público se focou em química. Isto é culpa da química, a química, a química. E, portanto, resultou num status quo, em 2021, em que a expressão composto químico Tem uma conotação negativa, não é? fica logo com a ideia de que há alguma coisa que me vai envenenar, alguma coisa não é boa para mim, quando, na verdade, composto químico é uma frase ou uma expressão tão neutra como mesa, como fato, como cadeira. Mas é também porque é uma disciplina bastante complexa que é difícil explicar, porque não é... O Nuno há pouco falava das moléculas dos átomos e nada disso é visível. Apesar de, quer dizer, da mesa, as cadeiras, os fatos, isto é visível. Mas nós não fazemos uma associação imediata entre, digamos, o resultado e a própria química. Portanto, eu interrogo-me se a química não tem essa complexidade que a torna tão difícil de explicar que, por isso, os jornalistas não se vão interessar, porque torna-se difícil explicar isso numa notícia e também os cientistas também não se preocupam muito em explicar, porque se calhar consideram que o público também não vai perceber. Também haverá estes dois fatores a fazer com que haja este distanciamento entre os cidadãos e a química? É possível, porque sempre que eu apanhava um avião e metia conversa com a pessoa que está ao lado, ou estava num comboio, num supermercado, e dizia eu sou professor de Química, a reação de 99% das pessoas era adeus. Não era adeus, Era interesse. Epá, Química, essa coisa tão difícil, nunca percebi nada de Química. Detestei Química na escola. Não dava uma para a caixa em Química. As pessoas têm todas uma associação um bocadinho negativa com a Química que aprenderam na escola, que eu gostaria de colocar em contraste com o número de entrevistas que tenho dado desde que estou em Portugal e desde que lançámos este livro, e pelo interesse que o livro gerou, que mostra que se calhar o problema não é da química, o problema é da forma como nós comunicamos. Como se fala da química. Como se fala da química. E também, associado a isso, é aquela questão que há pouco levantou, que é a má imagem ou a má fama da química, porque, na verdade, há pouco fez referência a isso, há este contraponto entre este é um produto biológico, o que significa um produto excelente, e este é um produto que tem compostos químicos, o melhor é excluir. Do seu ponto de vista, este raciocínio não faz sentido, não é? Esta é uma contradição que não existe. Espero que não seja só o meu ponto de vista, acho que se já leu o livro também deverá ser o seu ponto de vista também, porque não faz sentido, tendo em conta que tudo, nós, os nossos alimentos, o ar que está à nossa volta, a roupa que estamos a usar, o perfume que pusemos hoje, tudo são compostos químicos. Tudo é feito de compostos químicos, a comida que comemos, e, portanto, desejar uma comida sem compostos químicos é um contrassenso, pois se a comida não é mais do que compostos químicos. Por isso é que eu acho que também há um problema com estas nomenclaturas, ainda bem que tocou nisso. Chamar a alimentos biológicos não faz muito sentido, não é? Mas tornou-se uma expressão muito corrente, não é? Até aos mercados biológicos que encarecem os produtos porque não têm fertilizantes, não têm esses químicos todos que são adicionados para produzir mais ou para produzir maior quantidade, melhor. E quando eu digo que sou professor de Química Orgânica, as pessoas pensam, mas alimentos orgânicos, é isso que tu fazes? Não. Porque também é um abuso de linguagem e uma nomenclatura que se calhar não é a mais apropriada para explicar aquilo que as pessoas fazem e aquilo que se faz realmente com esse tipo de... Portanto, mas este contraponto entre o químico e o não químico é uma coisa que, do seu ponto de vista, não tem sentido nenhum, não é? Não porque... Não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Tudo o que é biológico é químico. Na verdade, aquilo que às vezes as pessoas pensam quando estão a falar disso é adicionar químicos àquilo que é natural. Há esta diferença entre o que é natural e o que é artificial. Há, com a grande dificuldade de que se eu pegar, por exemplo, uma molécula mentol, porque é uma molécula que também provavelmente vamos falar durante a entrevista de hoje. Do mentol e do tremoço. Exatamente. O mentol, uma molécula que eu acho que diz muito a muitas pessoas, repousados de mentol, pastilhas de mentol. Mentol entra em muitos cremes que arrefecem, tem uma série de propriedades interessantes, em medicamentos, em cigarros. Há cigarros que têm mentol. É uma molécula que se extrai, imagino que toda a gente adivinhe, das folhas de menta.
De um produto natural. Um produto natural. Mas eu posso produzir em laboratório mentol. E o mentol que eu faço em laboratório é indistinguível do mentol que se extrai das folhas de menta. E tem as mesmas propriedades, exatamente as mesmas as mesmas É a coisas. mesma molécula, com as mesmas propriedades, com as mesmas características, sem tirar nem pôr. Portanto, Mesmo essa fronteira do natural e artificial, haverá contextos em que fará sentido, e portanto eu nunca digo, e digo isso muito claramente no livro, que é preciso fazer uma apologia disparatada, tudo o que é química é bom, não. O que acho que é importante é compreender em que contexto é que os compostos químicos podem ser usados, e em que contexto é que isso é bom, e em que contexto é que isso é mau. Por exemplo, tenho aqui uma garrafinha de água que me deixaram muito generosamente para eu ir bebendo durante a entrevista. Se eu lhe perguntasse se a água é um bom químico ou um mau químico, o que é que me diria? eu diria que é um bom químico. Pois nós somos 70% água, não podemos viver sem água. A minha esposa passa o tempo todo a dizer bebe água, bebe água, bebe água, para não ficares com os lábios secos. Mas se beber mais de 4 litros de água numa hora, aliás, não o faça, não aconselho, digo já o que é que acontece, morre. Portanto, até a água se pode beber demais. Como dizia o Paracelso, é a dose que faz o veneno. Portanto, a água não é nem um composto bom nem um composto mau, tudo depende do uso que nós lhe dermos. Não tenho conhecimento de alguém que tenha conseguido beber 4 litros de água Ainda bem. numa hora. Mas voltando ao seu percurso, o Nuno deixa depois o piano, vai para o técnico, faz a sua formação no técnico e descobre essa paixão pela química orgânica. Mas não fica por aí. Portanto, depois o seu percurso passa por fazer uma estádio de doutoramento lá fora. E essa opção é essencial para alguém poder ter uma carreira, digamos, mais sólida. Isso é absolutamente um fator decisivo ou não? Ou é a experiência internacional em institutos ou universidades ou laboratórios que, de facto, permitem um contacto com outras pessoas, com, eventualmente, outros métodos, outros equipamentos? Sim. Em geral, eu diria que sim. E isso não é só para quem estuda em Portugal, para quem estuda na Alemanha, para quem estuda no Reino Unido. A possibilidade de ver outras realidades, estar exposto a outros tipos de ambientes, é muito enriquecedora. No meu caso, posso explicar... O seu caso pode descrever esse percurso? Posso descrever que foi, sobretudo, o desejo de aprender mais e tentar ir para sítios onde eu não soubesse algo. Porque eu estava numa situação aqui no técnico, onde estudei, onde, não sei, provavelmente terá até essa informação, eu gostava tanto de química orgânica que eu ia para a biblioteca à procura de pessoas que estivessem a estudar química orgânica, pode perguntar aos meus antigos colegas, e ia perguntar, estás a estudar orgânica? Queres ajuda? E sentava-me ao lado deles e explicava, porque eu sempre gostei muito de ensinar, acho que a minha vocação de vida é ser professor, seja do que for. E portanto, tinha aquela ideia de que eu gosto tanto de química orgânica, eu devorava as sebentas, os livros de texto, tudo o que houvesse nas cadeiras do programa curricular, eu, em princípio, sabia e já tinha lido pelo menos umas 10 vezes. E chegou uma altura em que eu decidi, olha, se calhar é a altura de começar a ler a literatura científica para ter uma visão mais abrangente, e fui buscar um volume na biblioteca do Journal of Organic Chemistry, uma revista standard da química orgânica, de 1979, do ano em que eu nasci. Pensando, isto deve ser química velha, não há de ter aqui nada de especial, é mais um bocadinho para me divertir, como quem lê uma banda desenhada. Era um bocadinho nerd nesse sentido. E abri esse volume e folheei, e fiquei muito em pânico quando percebi que não percebia nada. Aquilo parecia para mim chinês. Havia ali, eu percebia que havia umas moléculas, havia umas coisas, mas eu não tinha a bagagem suficiente para compreender metade do que estava ali dentro. E aí eu percebi, se calhar é preciso sair, ir ver outras realidades e estar noutros contextos em que eu não saiba nada, ou que as pessoas falem de coisas que eu ainda não aprendi. E foi nesse contexto que eu fui para o estrangeiro. E foi para onde, inicialmente? Fui primeiro fazer um estágio na Suíça, em Basileia, numa empresa, numa das tais empresas que resultaram do break-up da Sandoz. Com aquela poluição no Rio. Exatamente, a Clariant. E depois fiz um estágio de 6 meses como Erasmus na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. E foi aí que cheguei a seminários de grupo e os alunos, os colegas, falavam de coisas e discutiam coisas, desenhavam coisas no quadro e eu sentia-me como um boi a olhar para um palácio sem a mínima ideia do que estavam a falar e comecei a perguntar, olha, isto que vocês estavam a falar, eu não percebi nada. Há algum livro, há algum sítio onde eu possa ir buscar informação para, pelo menos, aprender? E eles foram-me recomendando livros e eu comecei a devorar toda a informação que tinha numa de aqui está a razão pela qual tu saíste. Era para estar num contexto em que te sentisse... Que fosse desafiador para si. E depois o seu doutoramento? Acabei por ficar na Bélgica. Durante esse estágio, o professor Istvan Marco, infelizmente já falecido em 2017, perguntou-me se eu gostava de continuar para o doutoramento. Eu continuei. Fiz o doutoramento de 4 anos. Nos entretantos, fiz também o mestrado na École Polytechnique,
em Paris. Também foi uma experiência fascinante, porque, mais uma vez, tive a possibilidade de estar, acho que foram 2 mais 4, 6 semanas em Paris, nos arredores de Paris, a ter aulas só de química orgânica, nas mais diferentes vertentes. Fascinante para mim, cada aula era um sonho. Aulas muito focadas sobre aspectos muito específicos da química orgânica. Na última semana tivemos, em 4 dias, 12 exames. Daquilo era exame, pausa, exame, almoço, exame, vai para casa estudar para amanhã. Todos os dias um exame. E no final voltei com uma bagagem e com uma vontade de aplicar estes conhecimentos todos que realmente me permitiu desenvolver-me exponencialmente. E chega à Áustria com 33 anos e torna-se professor catedrático. Exatamente. Como é que isso acontece, a ida para a Áustria? É verdade. Portanto, a seguir ao doutoramento, eu fui fazer um pós-doutoramento em Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. E depois de estar no pós-doutoramento em Stanford, concorri para uma série de posições de grupo líder, de investigador independente, para começar a minha carreira independente, para montar o meu grupo de investigação. E tive a felicidade imensa, até hoje acho que me caiu do céu, um dia a lhe contar a história completa, porque é uma história que, aliás, tem a ver com o Prémio Nobel da Química 2021. Mas pode, se for, nós temos algum tempo. Temos algum tempo? Olha, eu durante o meu doutoramento, uma das coisas que eu achava mais importantes era ter a possibilidade de apresentar o meu trabalho em conferências internacionais. A Universidade Católica de Louvain não dava apoio quase nenhum, portanto eu tinha que pagar as minhas despesas do meu bolso. Mas eu guardava o dinheirinho todo que tinha para ir àquele congresso, pagar o voo e pagar um hotel ranhoso, uma pensão de 2 estrelas, para conseguir estar lá a semana toda. E num desses congressos, encontro à frente dos pósteres um senhor chamado Benjamin List, diretor do Instituto Max Planck. E o Benjamin List passa à frente dos pósteres com o seu café e eu digo-lhe, posso-lhe falar do meu póster? E ele olha para o relógio e diz, tens 5 minutos. E eu começo, o mais entusiasmado possível, a explicar, fizemos isto, fizemos aquilo, fizemos isto e isto. E eu começo a notar que ele também estava a ficar entusiasmado, estava a ficar excitado com a química. Os 5 minutos foram 10 minutos, foram 20 minutos, acabou a pausa de café, as pessoas voltaram todas e ele continuou lá. E de repente ele deu-se conta, olha, já está o congresso a recomeçar, eu vou, mas gostei muito do teu póster. Isto em 2005. Em 2007 estava eu em Stanford, recebo um e-mail desse mesmo senhor a dizer, não sei se te lembras de mim, não me lembro nada. Não sei se te lembras de mim, encontramos naquele congresso em 2005, há a possibilidade de concorrer para umas vagas no Instituto Max Planck, estás interessado? Eu, com os Mas esse instituto, todos, em termos de ranking, é um instituto top? É um dos melhores do mundo. É um dos melhores lugares para fazer química orgânica no mundo inteiro. Em Viena? Não, isso foi na Alemanha. Na Alemanha, sim. Eu respondo ao e-mail, claro que sim. Trocamos uns e-mails, acertamos a coisa, eu mando a minha candidatura. Ele diz, podemos falar ao telefone. Telefona-me, foste selecionado para a entrevista. Mas não tenhas grandes ilusões, fazes o melhor possível, mas há gente muito boa na entrevista, portanto, logo se verá. Eu chego à entrevista, dou o melhor que posso, volto para Stanford, ele telefona-me assim que o avião está a aterrar, ele telefona-me a dizer, ficaste colocado, adoraram-te na entrevista, estás mesmo interessado na posição. Eu adoro esta história porque ele foi-me sempre perguntando estas coisas como se eu tivesse várias opções. Sim, estou muito interessado. Houvesse muitas possibilidades. Estou muito interessado. Portanto, assim se apareceu a oportunidade de começar o meu grupo de investigação num dos melhores sítios do mundo, no Instituto Max Planck, com uma pessoa que, 12 anos mais tarde, ganha o Prémio Nobel. Mas não é aí que termina. Não é aí que termina. Como é que depois faz a passagem para a Áustria? Esse contrato do Max Planck era um contrato muito típico do mundo germânico da ciência. O mundo germânico da ciência é muito baseado nesta ideia de não fiques no mesmo sítio. Começas aqui, damos-te dinheiro para 5 anos, damos-te os recursos, damos-te as condições. Ao fim de 5 anos, sais e voas pelas tuas próprias asas, aqui não continuas. E, portanto, neste Instituto Max Planck eu tive 5 anos. Ao fim de 4 anos e meio, construímos o nosso portfólio, publicámos artigos, fizemos química interessante, fui a vários congressos, fiz networking e concorri a uma série de posições que estavam abertas na Europa e recebi 6 ofertas diferentes para 5 países diferentes da Europa toda. Não os vou dizer quem são, vou dizer apenas que pus as ofertas todas assim, em cima umas das outras, preto no branco, comparei os prós e os contras. A melhor era, de longe, a da Universidade de Viena. Sorte minha, porque é uma cidade muito boa para se viver. Mas se tivesse sido a Universidade de Timbuktu, que tinha as melhores condições, e hoje estaria na Universidade de Timbuktu. E a grande vantagem da Universidade de Viena é a possibilidade de fazer um percurso durante algum tempo com alguma solidez financeira, sem necessidade de andar sempre à procura de dinheiro e de fundos para, de facto, conseguir desenvolver os seus projetos. Portanto, primeiro que tudo, a posição é uma posição permanente, não é? Portanto, eu estou contratado até à minha reforma como professor catedrático, é o topo da carreira académica, muito cedo, aos 33 anos. E é isso. O sistema germânico possibilita uma série de apoios, a universidade disponibiliza uma série de recursos
para a pessoa, pelo menos, poder começar a montar a sua investigação antes de poder concorrer a bolsas, a financiamentos externos, a projetos em parceria com empresas. Nuno, da leitura que fiz para esta entrevista, verifiquei que neste momento tem 2 projetos, não sei se são essenciais, mas há 2 projetos interessantes. Um tem a ver com termoço e outro tem a ver com mentol. Vamos começar pelo termoço. Sim. Até porque estamos em Portugal. Já que estamos em Portugal, nós estamos no verão, porque os termoços são mais típicos do verão, não tanto do inverno. Mas o que é que o termoço tem de relevante para ser estudado quimicamente? Ou a água que envolve o termoço? É isso mesmo. Em determinados momentos. O termoço é uma semente que, para consumo humano, tem que ser cozida. Ao cozer em água... Que é muito amargo, não é? Ao cozer em água, ele incha e fica com aquele aspectozinho rechonchudinho, amarelo, alaranjado, que nós gostamos tanto, mas não se pode consumir imediatamente após a cozedura porque é muito amargo, como disse. E o que é que se faz? Geralmente retira-se o amargo passando por várias águas de lavagem. E essas águas vão retirando os compostos químicos responsáveis pelo amargo até o termoço estar pronto para o consumo humano. E geralmente essas águas deitam-se fora. Pronto, aquilo é lixo. É resíduo. E o que nós descobrimos é que não fomos nós que descobrimos, nós apercebemos que havia nesse lixo um dos compostos responsáveis pelo amargo, um alcaloide. Alcaloides são compostos que na sua estrutura têm pelo menos um átomo de azoto, um N, como Nuno, N de Nuno, um alcaloide chamado lupanina. E a lupanina é muito fácil de extrair, pois está presente em grandes quantidades nessas águas, é muito fácil de retirar. Depois da água, não é? Depois da água. E o que nós percebemos é que a lupanina se podia converter numa única etapa de síntese, num passo reacional, numa reação, num outro composto chamado espartaína, razão pela qual chamámos a empresa Spartax. E a espartaína é um composto de valor muito acrescentado que se pode vender a bom dinheiro por grama. E que serve para quê? Serve para fazer medicamentos, serve como reagente para preparar compostos da indústria, compostos da indústria fina, cosméticos, farmacêuticos, mas também serve como catalisador de algumas reações químicas. É um composto muito valioso para a indústria química. Mas só existia ali ou existem em vários produtos, digamos assim? O mais interessante da espartaína é que, quando se analisa os últimos 10, 20 anos, o mercado da espartaína é um mercado muito irregular. Aliás, a espartaína desapareceu do mercado para aí entre 2009 e 2012. Não se conseguia comprar em lado nenhum. Depois reapareceu, mas de forma irregular. Há algumas empresas que vendem, mas depois deixam de poder vender. Ninguém sabe muito bem porquê. Era extraído de uma planta endémica na China, mas a planta, pelos vistos, com a urbanização crescente da China, foi extinta, ou se não foi extinta, pelo menos muito limitada na sua plantação. Portanto, há ali um problema de fornecimento de espartaína que este processo que nós desenvolvemos parece ter a possibilidade de suprir. Mas isso foi digamos, um desenvolvimento original? Foi o vosso laboratório que chegou a esta conclusão? Exatamente, e fomos nós que desenvolvemos e patenteámos o processo para converter a lupanina... E agora criou uma empresa. Exatamente. Que serve para explorar este processo. E está a resultar? Está. A empresa já tem tido várias vendas, já vendeu a vários clientes, por todo o mundo. Temos clientes nos Estados Unidos, clientes no Reino Unido. E estamos neste momento a mudar-nos, depois das instalações da empresa, para o campus de Oliveira do hospital, onde pensamos realmente poder tentar expandir este processo para produzir grandes quantidades. Neste momento estamos a produzir ainda algumas dezenas de gramas, mas gostaríamos, como é óbvio, de fazer um scale-up e de produzir quilos para realmente lançarmos esta produção. Porque cada grama é cara, não é? Quanto custa? Depende. A espartaína, não sei se vamos falar disso, é uma daquelas moléculas orgânicas que tem uma propriedade de poder existir em duas formas, que se relacionam uma para a outra, como a nossa mão esquerda se relaciona para a nossa mão direita. Depois devemos falar disto mais aqui um bocadinho. Dependendo de qual das formas estamos a falar, o preço varia. Numa das formas, o preço é capaz de ser, sei lá, 30 euros por grama, 20 euros por grama. A outra pode ir até 100 euros por grama. Por grama. Portanto, é um bom negócio. É, em princípio, sobretudo se pensar que é tirado do lixo. Aliás, é tirado daquela água que seria deitada fora. Não? Quando vai a um café, um bar... E o mecanismo que é necessário para tirar a espartanina da água é uma coisa cara? Ou... Não, é uma coisa muito simples. Aliás, também muito simples. Se pensar que quando vai a uma tasca ou um bar ou um café, geralmente servem os termossos de borla. Portanto, melhor a pedir a água. Agora, em vez de é melhor a pedir a água. Não pensa ao termoço, pensa só água. E como servem o termoço de borla, fica aí com a impressão do quão barata é a fonte que estamos a utilizar. E o mentol? O mentol é uma molécula que também pode existir nestas duas formas, mas no caso do mentol só uma das formas. Também é objeto da sua investigação. É objeto da nossa investigação. O mentol é uma molécula muito importante, já expliquei porquê. As pessoas não têm a noção, o Prémio Nobel da Medicina este ano foi dado pela descoberta dos receptores no nosso corpo que são bloqueados precisamente pelo mentol. São os receptores do frio e por isso é que o mentol está em vários cremes e várias pomadas para queimaduras.
Há de reparar, quem está em casa, Nunca reparei. se tiver algum creme ou alguma pomada para pôr em queimaduras, vai ver a lista dos ingredientes, tem de ser sempre mentol. mentol. Porque o mentol, quando entra no organismo, vai diretamente ligar-se àqueles receptores, cria uma sensação de frio, de fresco, de arrefecimento, e é isso que alivia a queimadura. O mentol é produzido, em parte, por extração das folhas de menta, mas a extração de folhas de menta só permite suprir perto de 40% a 50% da procura mundial. Portanto, não há menta no mundo que chegue para a quantidade de mentol que este Estão a país produzir menta em laboratório, ou mentol em laboratório. Produz-se mentol em laboratório por uma sequência de etapas. Portanto, começa-se com os compostos que se podem comprar baratos. Mas a sua investigação tem algum aspecto que seja verdadeiramente original? Sim, é a parte final. Portanto, quando se chega à parte final da síntese do mentol, há um intermediário a partir do qual se faz uma etapa para chegar a um outro intermediário e depois dessa etapa chega-se ao mentol. Portanto, há aqui duas reações químicas a partir do intermediário, podemos chamar-lhe intermediário A, chama-se citronelal, mas não quero complicar a coisa para quem nos está a ouvir em casa. São duas etapas. Esta etapa, a última, é uma etapa que envolve catalisadores feitos de metais pesados. Os metais muito caros, como o ródio, como o irídio, e que colocam um problema muito grande, pois lá está a questão dos compostos químicos poderem ser bons ou poderem ser maus. Estes catalisadores são muito bons para poder ajudar esta etapa. O problema é, se o produto final é o mentol, o seu interesse é não haver nem uma resma, nem uma réstia do catalisador metálico no mentol final. Eu não quero, no meu mentol final, não quero cá bocadinhos de ródio, ou bocadinhos de irídio, ou bocadinhos de paládio. O que nós inventámos, e que desenvolvemos no nosso grupo de investigação, é um método que começa deste mesmo composto A, o citronelal, mas não passa por duas etapas. Vai numa etapa direta para o mentol, não precisa de metais. Portanto, não ficam resíduos. Não ficam resíduos. Tem vantagens em termos ecológicos, em termos ambientais, em termos de custo, pois fazer duas etapas é sempre mais caro do que fazer uma. Exato. E, portanto, em princípio, tem possibilidades de revolucionar. Tem sempre essa ideia da possível ou das possíveis aplicações que a sua investigação conduz. Está nesse campo da investigação. Acho interessante porque é o momento em que a investigação fundamental realmente se torna em algo valioso. Não o considero a minha missão primordial, porque a academia, a universidade, está cá para fazer aquelas perguntas muito blue sky. Porquê que o céu é azul? Porquê que a água é incolor? Se houver possibilidade de aplicar é sempre bom, mas não nos podemos esquecer que a universidade está cá para fazer aquelas perguntas de base. Que têm que ser feitas. Têm que ser feitas, porque mais ninguém vai fazer. Pegando no seu livro, como se transforma ar em pão? Esta pergunta é apenas uma provocação que é para nos suscitar o interesse? Claro. Ou é mesmo possível transformar ar em pão? Metaforicamente, não é? Quem já leu o livro já terá percebido que é de facto uma provocação, é uma maneira de estimular o interesse das pessoas. O ar é o que nos rodeia, não é? Que as pessoas provavelmente terão a ideia que não há nada, está tudo vazio aqui à volta, e na verdade não, está cheio de milhares de milhões de moléculas, sobretudo moléculas de azoto, algumas de oxigênio, mas 3/4 do ar praticamente é azoto. Azoto molecular, NN. Uma molécula muito inerte, uma molécula praticamente sem interesse, mas é a base de todo o azoto que é preciso para fazer fertilizantes, adubos e produtos de apoio à agricultura. E na viragem do século XIX para o século XX, com o primeiro crescimento explosivo da população mundial, estava-se numa situação de possível fome. Carência. Possível fome mundial, sem se conseguir aumentar o rendimento da agricultura, com recurso a herbicidas e fungicidas e adubos, não se conseguiria suprir as necessidades alimentícias. Hoje toda a gente se esqueceu disso, não é? Porque, na verdade, falando disso, há uma visão muito negativa sobre isso. Não é? E é interessante porque este processo, os fertilizantes são tudo à base de azoto. E não há azoto em mais lado nenhum, o azoto não cresce, não cresce no sol. Está todo no ar. Quem fixa o azoto são umas bactérias, organismos minúsculos, unicelulares, as coisas que nós diríamos não servem para nada. Umas bactérias miseráveis são capazes de pegar neste ar, à temperatura ambiente, em pressões perfeitamente normais, pegam neste ar e fazem dele amoníaco. Pegam na molécula de azoto, com 2 átomos de azoto, partem a ligação NN, põem os átomos de hidrogênio e fazem moléculas de amoníaco, e o amoníaco é a base de todos os fertilizantes. Muito interessante. O que o ser humano fez é replicar este processo em ambiente industrial, mas sem conseguir fazê-lo tão elegante como os micro-organismos fazem. O processo industrial Haber-Bosch é um processo que pega no azoto, o mete sobre altas pressões, a altíssimas temperaturas, com os catalisadores metálicos, e lá consegue produzir, por milagre, algumas moléculas de amoníaco. Estima-se que todos os átomos de azoto no seu corpo e no meu corpo vêm do processo Haber-Bosch.
O Nuno não é um dietista, é um químico, mas tem aqui algumas referências aos alimentos e há algumas ideias que surgem sobre os alimentos. Por exemplo, quando alguém entra em dieta, uma das primeiras decisões é cortar nos hidratos de carbono. Sem os hidratos de carbono, não há nenhum organismo que funcione. Não, porque os hidratos de carbono, felizmente, são a única das moléculas, dos metabolitos primários, não é? Os hidratos de carbono, os lípidos e os aminoácidos e as proteínas. Mas os hidratos de carbono são os únicos que, sem eles, nós conseguimos sobreviver. Porque há um processo no nosso organismo que pega em proteínas e as transforma em hidratos de carbono, de maneira indireta. Portanto, é possível. Eu não percebo muito de dietas, nem percebo muito de nutrição, mas o que eu acho é que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E, aliás, os melhores especialistas, na minha opinião, na área da nutrição, dizem todos que entre eu dar-te uma dieta em que te digo, está aqui o que tens de comer de manhã até à noite, ou eu olhar, diz-me o que é que tu comes, mostra-me como é que é a tua dieta e tentar adaptar isso a um padrão que seja mais saudável, parece-me que a segunda funciona muito melhor. É que funciona melhor. Porque a primeira leva a frustração, a privação, à sensação de que a pessoa está a sacrificar-se, que é a pior coisa que pode acontecer, porque quem se está a sacrificar... Não é motivador. Sacrifica-se um dia, sacrifica-se um mês, sacrifica-se um ano, sacrifica-se 2 anos, mas na altura... Há um momento em que o sacrifício vai desaparecer. Mas há substâncias a evitar, como refere aqui, como por exemplo o benzopireno, a acrilamida e o nitrito. Onde é que estes produtos se encontram? O benzopireno, por exemplo, está naquelas partes mais queimadinhas... Nos grelhados. Nos grelhados, não é? E eu sou muito combate disso. A minha querida mãe também gostava muito. Sempre que havia alguma coisa grelhada, dizia sempre, reserva o mais queimadinho. O mais queimadinho. Porquê é que isso é tão mau? O benzopireno, vamos ser honestos, acho que ninguém que goste do grelhadinho pode ignorar o facto de aquilo já não é bem comida. Carne, já não é bem carne, não é? Já é uma coisa carbonizada. Não é? É carbonizado, a expressão é mesmo essa, é carbonizado, porque aquilo são um conjunto de moléculas que são átomos de carbono ligados uns aos outros, sem mais nada. É carbono, 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 carbono. Não é muito diferente do carbono que está na grafite, na pontinha dos lápis com que escrevemos. Portanto, entre estar a comer um lápis e comer aquela coisa, a diferença é mesmo o sabor e o gostinho fumado. Mas o problema é que aquilo faz mesmo mal. É, porque são compostos muito insaturados, compostos só com átomos de carbono, é muito difícil metabolizá-los e levam certamente a efeitos secundários potencialmente cancerígenos. Há outros produtos que nos últimos anos também ganharam uma fama tremenda, por exemplo, o açúcar. O açúcar diz que é um veneno. É mesmo isso para o corpo humano? O açúcar, sobretudo o açúcar refinado, tem grandes problemas. O açúcar dos frutos é um açúcar que não tem... Frutose. A frutose. Não tem grandes problemas. E vai estar outra vez a frase do Paracelso. A dose é que faz o veneno. Portanto, eu tenho uma noção muito clara de que consumir um grelhadinho mais queimadinho uma vez por mês não é aí que vai o gato às filhoses. Consumir um bocadinho de açúcar aqui e acolhi, ir uma vez àqueles centros de fast food, aproveitar um momento de relaxar e comer uns hambúrgueres e umas batatas fritas, não é por aí que alguém vai morrer. O problema é quando essas coisas se tornam muito repetidas, o organismo começa a ser saturado nestas moléculas, neste tipo de compostos, e começa a ter dificuldade em dar-lhes vazão. A mesma coisa acontece com o álcool, não é? O álcool, a bem dizer, é um veneno. Mas consumido em quantidades pequenas... Diria que, com comparação com o açúcar, o que é que faz pior? Não diria, não sei se é pior, se é melhor, eu acho que os dois têm que ser tomados com muita moderação. E porquê é que é um veneno? É um veneno, o nosso organismo tem uma enzima que desidrogena o álcool desidrogenado, o etanol desidrogenado. Sempre que entra etanol, a enzima começa a pedalar, a trabalhar, para transformar aquele etanol num outro composto que possa ser mais facilmente metabolizado. O problema é que, quando se consome muito, não há enzima que consiga dar vazão a tudo e aí é que começa a ser problemático. Mas porquê, exatamente? Porque começa a ir a outros receptores e começa a ter outro tipo de efeitos no nosso corpo, porque a enzima que lhe dá vazão não consegue dar conta do etanol que está a dar. Para além disso, o produto de desidrogenação do etanol, que é o aldeído, o acetaldeído, também não é flor que se cheira. Portanto, não é bom acumular demasiado desse aldeído. Esse aldeído, aliás, é responsável pelo hangover, pela ressaca. As dores de cabeça e a ressaca do dia a seguir é o excesso desse aldeído que o nosso corpo está a tentar escoar, tem que o oxidar, tem que o reduzir, tem que fazer alguma coisa para se ver livre dele, e isso é que cria as dores de cabeça e a ressaca. É possível travar o envelhecimento? Excelente pergunta. Olha, vou-lhe responder com uma pergunta ainda mais provocadora. Eu pensei que me ia dizer não. Uma pergunta mais provocadora. E acha que é boa ideia travar o envelhecimento? Será que é assim tão boa ideia travar o envelhecimento?
Eu diria que aumentar a esperança de vida tem sido o objetivo da indústria, da química, da farmacêutica. E tem aumentado, e tem efetivamente. aumentado, de facto, a esperança de vida. Nunca foi tão grande como agora, não é? Mas certamente que o Vítor será o primeiro a dizer... Haverá um limite, não é? Haverá um limite e com que qualidade? E com qualidade. Todos queremos viver Essa é a segunda 150 derivada anos, desta questão, mas não é? com qualidade. Exato. Não é? E também há aquela noção de... O envelhecimento é uma coisa muito má, as pessoas não querem envelhecer, os homens, as mulheres ficam menos atraentes, sentem-se menos valiosos quando são mais velhos, quando, na verdade, o envelhecimento é a coisa mais natural que possa haver. O envelhecimento é uma combustão. O seu corpo, o meu corpo, são feitos de milhões de moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas, moléculas que contêm átomos de carbono. O problema é que a quantidade de carbono dos nossos corpos e a quantidade de oxigênio do ambiente que nos circunda resultam numa tendência enorme para os nossos corpos entrarem em combustão espontânea e resultarem em CO2 e água. Portanto, neste momento, o seu corpo e o meu corpo devíamos entrar em combustão espontânea e queimar-nos. É uma reação muito provável, é o domínio da termodinâmica. O que vale é que há uma outra disciplina, a cinética, que controla a velocidade das reações. É uma reação muito provável, mas de cinética lenta. Mas muito lenta, não é? Felizmente dura umas décadas até nos consumirmos, e ainda bem, não é? E, por isso, o próprio envelhecimento é essa combustão. Eu tenho a noção de que as rugas, as pessoas têm muito medo das rugas, eu não quero ter rugas. As rugas, estas coisas que estão aqui na cabeça, na testa, são o resultado de moléculas de carbono, compostos de carbono da nossa cara, da nossa testa, que se oxidaram, foram-se embora, ficou o espacinho vazio. A ruga é o espacinho vazio. Daí a questão dos antioxidantes. Que são muito valorizados agora e que procuram justamente retardar. E que estão nos cremes, mas estão também na alimentação, não é? Exatamente. A própria alimentação. Há uma grande tendência hoje em dia, em termos da nutrição, de descrever todas as maleitas e os mal-estares na sua base como inflamação. É uma resposta inflamatória do nosso corpo ao consumo de coisas que o corpo diz isto não me faz bem. E, portanto, a inflamação também acaba por ser mais ou menos uma espécie de combustão da sua forma de ser. Ali uma frase sua que me pareceu um bocadinho perturbadora, que vai na sequência disto Só uma? que acabou Ainda a bem. dizer, que é quando se atinge o equilíbrio químico, dá-se a morte. Queres explicar esta Não ideia? é. O nosso corpo, assim que entrasse em equilíbrio com o ambiente que o rodeia, Está morto. está morto. O próprio organismo humano, o mais fascinante, é que são tudo... Nós passamos o tempo, as nossas enzimas passam o tempo a pedalar, a catalisar reações, para impedir que nós atingimos o equilíbrio químico. Nós estamos sempre a tentar fugir do equilíbrio, porque a nossa própria existência como organismos viventes Tem que ser desequilibrada. É um desafio ao equilíbrio. Nós, no fundo, nós e todos os organismos vivos neste planeta, somos o grande desequilíbrio químico do planeta. Porque senão... Isto não havia vida. Não haveria. A vida é um permanente fugir do equilíbrio químico. A frase nem é minha. A frase acho que é do professor Jorge Calado e é uma frase lapidar. A descoberta dos medicamentos e o fabrico dos medicamentos foi um dos grandes contributos da química, que às vezes nós nos esquecemos sobre a humanidade. Mas, na verdade, sobretudo dos antibióticos, não sobretudo, mas falando dos antibióticos, aquilo que nós temos vindo a assistir é que as bactérias estão cada vez, não sei, vou dizer se calhar um disparate, parecem cada vez mais inteligentes para responder aos antibióticos e escapar, digamos, ao domínio dos antibióticos. São as chamadas bactérias multiresistentes. Quão perigoso isto é? Porque, na verdade, porque é que chegámos a este ponto? Talvez por um excesso de uso de antibióticos e que consequências é que isto tem na nossa vida? É interessante, olha, enquanto estava a fazer a pergunta, eu estava aqui a pensar e vou fazer uma analogia muito interessante. Em primeiro lugar, sempre que as pessoas tomam antibióticos, os médicos dizem sempre, tomam antibiótico até ao fim. Sim, na hora certa. Mesmo que se sinta bem, que geralmente são 3, 4 dias de uma dose, tome tudo. E o meu pai também diz sempre, toma tudo até ao fim. E a pessoa às vezes toma ao primeiro dia, toma ao segundo dia, está bom, e esquece mesmo. Porque é que isso é tão relevante? Porque quando começa a tomar o antibiótico e vai matando a maioria dos micro-organismos, começa a sentir-se bem, mas não os matou todos. E se deixar alguns que sobrevivem, esses criam resistência ao antibiótico e são esses que depois, ao passar para outros pacientes, criam o perigo. O mesmo fenómeno estamos a observar agora com o Covid. Se nós tivéssemos sido capazes de eliminar o Covid o ano passado, teria sido um grande sonho,
não estaríamos agora na situação que temos Desta com as quinta variantes vaga. Delta e da Omicron, e que provavelmente há de haver mais outras, é acabarem as letras do alfabeto grego, devemos ter variantes de Covid, provavelmente. Porquê? Os micro-organismos, os vírus, também são muito inteligentes. Todos os que não são mortos pela ação da vacina, dos medicamentos, ou simplesmente por não transmissão, acabam por ser os sobreviventes, os últimos moicanos, que entre eles se conseguem encontrar algumas variantes que são tão boas, tão boas, tão boas, que acabam por criar resistência aos antibióticos. Isto também tem a ver com o uso ou com o excesso de uso de antibióticos? Claro, claro. Quando se usa um antibiótico para uma coisa que não é a função do antibiótico, quando não se toma um antibiótico até ao fim, promove-se o aparecimento dessas estirpes de antibióticos, de micro-organismos, bactérias multiresistentes, e é um problema enorme, sabe porquê? É um problema grande nos hospitais, por É um exemplo? problema grande nos hospitais, é um problema enorme porque a indústria farmacêutica quase que desistiu de desenvolver novos antibióticos. Porquê? Começa a desenvolver um novo antibiótico, passa aquele processo todo de 4, 5, 6, 10 anos até chegar ao mercado. Quando chega ao mercado, já os organismos as todos bactérias são são outras. resistentes. Portanto, é muito difícil combater o problema das infecções microbacterianas e não sei se por uns métodos químicos novos ou por mecanismos diferentes, há várias linhas de investigação promissoras nesse sentido, terá que haver um tipo de solução, porque senão vamos ter aí grandes problemas. Senão o Covid é o menor dos nossos problemas comparado com a possibilidade da crise dos antibióticos. E uma outra questão que também faz referência, que não tem nada a ver agora com isto, tem a ver com a cosmética, que está muito associada também à química, que e que eu li e fiquei impressionado. Não é que a mim diretamente me faça alguma diferença, porque não pinto unhas, mas pintar unhas ou usar unhas artificiais, fiquei a perceber que faz muito mal. Por que razão? É perigoso. Basta ler a descrição do que é que está no verniz das unhas. É uma sopa, é um best-of dos compostos mais cancerígenos. É uma sopa de venenos. É uma sopa de venenos. E quando a pessoa pensa Mas quando que... diz isso convicto. Aquilo Claro, é venenos... não sou eu que descobri. Sim, venenos no sentido que faz mesmo mal. São compostos que fazem mesmo mal, são compostos cancerígenos. Quem trabalha nos estúdios em que se pintam as unhas, em que se tiram as unhas, está exposto diariamente a quantidades de compostos químicos perigosos que são muito elevadas. Aliás, a pessoa entra naqueles estúdios, sente logo o cheiro do verniz e aquele cheiro não é... Não é saudável. Não é flor que se cheira. E sobretudo quando pensa que com o verniz está a tapar uma superfície de contacto entre o meio exterior e o seu corpo, no fundo... Está a matá-lo. Não Está a cobrir uma superfície de respiração, ou pelo menos de intercâmbio de substâncias, não é a melhor coisa deste mundo. Para mal dos meus pecados, a minha mulher adora e põe com todo o gosto, mas é uma coisa que as pessoas deveriam realmente pensar muito bem, se sim, se não. Como tudo na vida, não é preciso ir ao extremo, se calhar moderar um bocadinho é o caminho a seguir. Outra questão que nos últimos tempos tem sido muito referida tem a ver com os plásticos, que o Nuno diz que foram a descoberta mais importante e revolucionária da química do século XX. É. É assim mesmo? Se me desse a escolher uma descoberta do século XX que eu gostava de ter feito, foi a descoberta dos plásticos. A descoberta do processo de produção de plásticos, da polimerização. Polimerização, para ter uma ideia do que é, uma molécula, imagine uma molécula como uma criancinha com duas mãos, agora imagine milhões de crianças de mãos dadas umas às outras, numa cadeia que nunca acaba. Isso é um polímero. E os polímeros, por serem cadeias tão longas, adquirem propriedades fascinantes. Ficam eternos. Propriedades fascinantes como o plástico da garrafa de onde estou a beber água, não é? É uma substância muito barata de produzir, com propriedades semelhantes, em grande parte, ao vidro, que era o material primordial para transportar líquidos. Mas muito mais caro. Plásticos, muito mais caro, muito menos resistente. O vidro parte muito facilmente, o plástico isto aguenta muitas coisas. E, portanto, o plástico em si é mais um daqueles exemplos de um composto químico que não é nem bom nem mau. Depende da sua utilização. Potencialmente teve aplicações fabulosas, revolucionou a maneira como fazemos as coisas. Não é? Havia nos anos 60 e 70 aquelas pessoas que tinham toda a mobília em casa feita de plástico, não é? Pronto, vai aos extremos. O que nós não pensámos, como espécie humana, foi o que é que vamos fazer com este plástico quando chegar ao fim do seu ciclo de vida. Limitámos a dizer, deita-se fora e logo se vê. E logo se vê, estamos a lidar com ele agora. E há alguma investigação no domínio da química que fosse capaz de destruir estes resíduos? Sim. Está a ser feito? A resposta a todos os problemas da química, em princípio, é sempre uma resposta também a ser dada pela química, não é? Por isso eu lhe disse que os polímeros
são criancinhas de mão dada, uma fila indiana que nunca mais acaba. Se a química fez estas ligações entre cada uma das crianças, também as consegue separar. O problema é encontrar reações que sejam economicamente viáveis e que procedam em condições economicamente viáveis e que consigam quebrar estas cadeias de criancinhas em cadeias de tamanho razoável e que possam voltar a ser utilizadas para fazer outro tipo de química. Mas é certamente aí que reside a solução. O Nuno, há pouco fez referência à sua mãe e ao seu pai, que eram ambos médicos. O seu pai é de origem de Moçambique e a sua mãe de São Tomé. Como é que eles se conheceram? Conheceram-se aqui em Portugal? Conheceram-se em Portugal, foram ambos estudar medicina na Universidade de Coimbra, conheceram-se lá, não começaram a namorar lá, entretanto vieram para Lisboa e depois em Lisboa encontraram-se na praia, por acidente, por acaso. Eu tinha a impressão que o meu pai não era acaso nenhum, foi por acaso. Mas o meu pai logo dirá se é verdade ou não. E aí é que começaram a namorar e rapidamente se casaram. E não voltaram mais aos países de origem, porque, entretanto, houve o 25 de Abril, as independências e as guerras civis, sobretudo em Moçambique e em Angola. E, portanto, a primeira vez que voltaram, a minha mãe a São Tomé e o meu pai a Moçambique, foi já connosco. Somos três filhos, 3 irmãos. E fomos, quando eu tinha 11 anos ou 12 anos, pela primeira vez a São Tomé, e depois, com 15 anos, pela primeira vez a Moçambique. E foi a primeira vez que cada um dos meus pais regressou, nessa altura, à sua terra natal. O Nuno tem memória desses momentos? Sim, sim. Sobretudo o reencontrar uma família que a pessoa nem se tinha... A família de ambos tinha ficado Exatamente. para trás. Muitos irmãos e irmãs, muitos sobrinhos e sobrinhas, resmas de primos e primas. Aliás, hoje temos um grupo no WhatsApp que... Maulide. Maulide, a família Maulide. É moçambicano ou santomese? É moçambicano. Que nunca mais acaba. E eu acho que se eu fosse a Moçambique, provavelmente tinha que passar um mês até conseguir encontrar-me com todos os primos e primas, porque a família é muito, muito numerosa e é uma família fabulosa. Só da parte do meu pai. Da parte da minha mãe será a mesma coisa. E o Nuno foi mantendo essa ligação, tanto a Moçambique como a São Tomé, tem alguma identificação? Sim, dentro do possível. Sabe que eu acho que os meus pais o que fizeram de muito bom foi manter bem vivas estas raízes e a ligação à África. Nós somos de origem africana, mas também fazendo um equilíbrio com o facto de estamos a viver em Portugal, estamos a viver na Europa e, portanto, há certas coisas e certos hábitos lá em casa que são os hábitos mais comuns da família europeia. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, a pessoa cresce, tive o privilégio de crescer sem esquecer as influências africanas, mas de certa forma, como um cidadão do mundo e não tanto como uma pessoa que vem daquele sítio específico. Sempre que vinha uma tia, sempre que vinha um primo, passar férias, passar uma semana, fazer escala em Lisboa para ir para outro sítio qualquer, ficavam lá em casa e há memórias infindáveis dos cheiros, dos aromas, das frutas que trazem, das lembranças que trazem, das histórias que contam. A minha tia, eu conto sempre a história da minha tia, Irondina, de São Tomé, a irmã melhor amiga da minha mãe, que sempre que vinha criava uma animação enorme lá em casa. E o que eu lembro com mais saudade é que quando a minha tia Irondina voltava, como levava tanta coisa para tantas pessoas, tantos amigos em São Tomé, as malas não fechavam. E as malas sempre, Nuno, vem aqui. Eu sentava-me em cima da mala para ajudar a mala a fechar, porque senão não fechava. Com excesso de peso e tudo mais. Isso são memórias que ficam para sempre, não é? Para sempre. Dessa experiência multicultural. Sim, eu chamava-lhe, para mal dos meus pecados, eu chamava-lhe a tia mais gorda do mundo. E a Irondina, porque eu era muito pequenino, era muito novinho, e a tia Irondina era uma personalidade larger than life. Portanto, era... Uma última pergunta, Nuno. Qual é o maior mistério que subsiste na química? A origem da vida. Como é que... Porque estas reações de que lhe falei, os milhões de reações, nós conseguimos reproduzir algumas destas reações num tubo de ensaio. Mas a partir do momento em que estas reações se tornam vida, é preciso haver quase que uma consciência superior que coordene estas reações para acontecer, porque se estas reações acontecessem descoordenadas... Era o caos. Era o caos, não é? Ou não existiam. Ou não existiam. Para que elas aconteçam com esta sequência, com esta ordem, com este design tão genial, para que estes organismos, até um organismo unicelular, aquela bactéria miserável, é tão complexo do ponto de vista químico. Como é que estas coisas se auto-organizam e sabem o que estão a fazer? Como é que isto tudo começou? Acha que alguma vez se vai descobrir? Eu tenho esperança que sim. Eu acho que essa é que é a grande pergunta, o grande mistério da ciência, e é uma pergunta a que a química vai dar resposta.
Nuno Maulido, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. Obrigado, eu. Esta foi a última grande entrevista de 2021. Despeço-me com um abraço especial a todos os espectadores que, semana após semana, estão desse lado a seguir a grande entrevista. Fico muito feliz por saber que estão aí. Para vós, o meu muito obrigado e votos de um excelente 2022. Eu regresso na próxima semana, já no novo ano. A todos, muito boa noite e até lá.